Então tá, estamos aqui, né, mais uma vez para glorificar o santo nome do nosso Deus. E quando a gente fala de estudo, fazer estudo da palavra de Deus é o mesmo que está cultuando a Ele. Às vezes as pessoas têm a ideia de um culto, né, com toda aquelas coisas que nós fazemos, mas estudar a palavra de Deus é algo assim maravilhoso. E também a gente está prestando culto, honra ao nosso Deus fazendo dessa forma, né, estudando a palavra de Deus, né? Então, só para lembrar, né, que as parábolas, elas são muito importantes, elas nos exortam, elas nos ensinam, elas podem condenar, podem elogiar, e isso é feito de uma maneira muito inteligente, né, de uma forma indireta ou direta, né? O que a gente tem que entender, procurar entender, são essas parábolas lá no contexto do tempo do Senhor, né? Do tempo de Yeshua, de Jesus Cristo, porque foi dito lá no primeiro século para judeus, né? Jesus lidava muito com judeus, né? Então a forma que ele falava era a forma que eles entendiam, né? Então a gente tem que analisar esse material aí, que foi produzido em Israel neste mesmo período, porque Jesus, com certeza, ele valorizava este tipo de ensino, né? Mateus 23, 1 e 3, Celinha, diz assim, ó: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Nós temos aí duas classes de pessoas que Jesus, com alguns, não com todos, né? Jesus bateu muito de frente, escribas e fariseus. Versículo 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Uma coisa que Jesus fez aí é interessante: sigam os seus estudos, obedeçam o que está escrito na Torá que eles falam, mas não procedam conforme as ações deles. Era isso que Jesus estava falando, né? Então, escribas e fariseus eram pessoas com autoridade naquela época. Hoje aí nós temos aí no nosso meio outros tipos de títulos: pastores, presbíteros, missionários, evangelistas, reverendos, essas coisas todas, né? E muitos podem ser como esses escribas aí, e esses fariseus podem ser hipócritas. Nos ensinam, falam, nos educam, mas as suas ações nós não devemos imitá-las. E mesmo assim, Jesus, sabendo de tudo isso e agindo e falando assim, ele nunca deixou os fariseus de lado, ele sempre estava lá na sinagoga junto com eles. Porque o que importa, além das pessoas ao nosso redor, é o nosso Deus, é o culto que prestamos a Ele e como nós agimos. Então, a diferença é exatamente essa, né? A gente ouve, a gente aprende, mas não devemos agir conforme as más ações deles. É isso aí, né? Então, as palavras das 10 virgens aí de Mateus 25, 1 a 13. Vamos ler aí? Então, o reino dos céus e reino de Deus aqui dentro das escrituras é a mesma coisa, né? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes:
dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vocês. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O importante dessa parábola aí, ela está dizendo muito a respeito de vigilância, né? Porque se a gente pegar aí, o noivo está aí, as 10 virgens estão aí, que muitos entendem esse texto como sendo a igreja, sendo a noiva, né? A igreja sendo a noiva. Mas, na verdade, o noivo, nesses casamentos aí, o noivo vem antes para buscar a noiva. E os amigos ou as amigas da noiva se encontram com ele para se encontrar com a noiva. Então, se a gente for fazer uma pergunta, seria, cadê a noiva? Onde que ela está que ela não apareceu aí? Porque nenhuma dessas virgens eram, na verdade, as noivas, mas eram as madrinhas, as testemunhas, né? E essa parábola também, ela pode se equiparar aí ao servo bom e o servo mau, né? Que ensina que não devemos supor que Cristo voltará de forma antecipada ao que esperamos, mas que a gente deve estar pronto para ele a qualquer momento. Então a parábola das 10 virgens ensina o contrário, ou seja, que não devemos ser pego de surpresa, se caso ele se atrasar. Isso ensina para a gente que a gente deve estar com a nossa expectativa ajustada e equilibrada. A gente tem que viver em prontidão enquanto a gente aguarda o retorno desse noivo. E isso significa que a gente precisa permanecer com paciência, sermos fiéis, por mais que pareça que Cristo esteja adiando o retorno dele. Então essa parábola aí, ela ensina que a gente precisa estar preparado, ainda que ele só volte daqui a 1000 anos. E enquanto a gente espera, a gente permanece fiel às nossas responsabilidades. Então a festa nupcial conta a história de um casamento muito grande, que terá um grande banquete. E sugere que os noivos aí provêm de famílias nobres e que se trata de um evento muito importante, né? Então, primeiro é um casamento judaico, que é muito diferente dos nossos. E acontece aí em 3 fases. Primeiro a promessa, que é firmado entre os pais do noivo mediante um contrato. O noivo, que faz uma promessa pública e troca presente entre os noivos. A partir daí, o casamento só seria desfeito mediante o divórcio. E a festa nupcial, que é a celebração do casamento, que poderia acontecer até 1 ano após o noivado, podendo durar aí vários dias. Geralmente, uma festa de casamento eram 7 dias, né? Então, essa história relata aí o primeiro dia da festa, né, nupcial. A chegada do noivo marca o início e o ápice da celebração do casamento, o momento mais glorioso desse momento. Então, na tradição judaica, as 10 virgens são madrinhas, pois era um casamento judaico e não um casamento polígamo, né? Ah, lá vem, tem 10 virgens para o noivo. Opa, poligamia, Deus não é polígamo. Já começa aí um pequeno problema, né? Então, as virgens não são para o noivo. Não são. Tanto que, como falamos lá, a noiva nem aparece aí nessa passagem. Então, aqui, a gente precisa aí pegar essa palavra virgem aí, que era utilizada na época de Cristo, para indicar castidade e pureza. Mas também tinha seu uso em referência a jovens solteiras. Lá em 1 Coríntios 7, 25, dá esse contexto para a gente aí.
Então o papel dessas madrinhas aí tinha função muito nobre, que saíam para receber o noivo, para acompanhá-lo com as suas lâmpadas lá no trajeto pelas ruas até o destino final, iluminando a entrada triunfal nessa festa maravilhosa aí, né? As madrinhas deveriam trazer glória para o noivo. Geralmente não se sabia qual a hora que chegaria ao casamento. Então qual a responsabilidade dessas virgens, dessas madrinhas? Era muito grande. O casamento acontecia à noite e era para iluminar a chegada do noivo, né? Isso ia garantir a honra e a glória desse noivo, né? Engraçado, né? Aqui são as noivas que são as atrasadas. O ápice da história são as noivas, né? Lá não, lá era quem? O noivo, né? Muito bacana isso. Entretanto, o que a gente vê aí? 5 delas não se prepararam adequadamente e não levaram óleo extra. Então, sem um óleo extra, a chama ia se apagar, aquela tocha ia se apagar. Então era necessário ter o óleo. Elas não fizeram o óbvio, não usaram o bom senso. Elas foram insensatas. E o que se poderia esperar de uma madrinha de casamento? Ué, que ela pelo menos coloque uma roupa adequada. Mas a atitude dessas aí seria equivalente a elas irem ao casamento de pijama, né? O resultado da insensatez. Esse é o resultado. Bom, acontece alguma coisa e o noivo atrasa. As virgens já apagam suas lâmpadas e dormem. Mas quando ouviram o anúncio que o noivo estava a caminho, elas despertam e preparam suas lâmpadas para sair ao encontro do noivo. Nesse momento vem a dura realidade com as 5 insensatas. Elas percebem que não poderão cumprir com a responsabilidade delas e que iriam atrapalhar toda a cerimônia. Então elas saem em busca de óleo, perdem o cortejo, perdem a oportunidade de honrar e glorificar o noivo. Agora, não se pode fazer mais nada. O noivo chega, entra na festa, com as prudentes, a porta se fecha. A história fala que as insensatas retornam, batendo na porta, suplicando para que o noivo deixasse que elas entrassem. Porém, elas perderam a chegada. Então, elas foram excluídas desta festa nupcial. Elas deveriam ter se preparado para um possível atraso, mas foram insensatas e descobriram que seu único dever como madrinha, e agora, ao descumprir isso, elas estavam atrapalhando a celebração. E a resposta do noivo foi algo medonho, assustador. A verdade é que não as conheço. Isso pode ecoar na nossa vida, né? Um eco muito assombroso daquilo que Jesus dirá aos hipócritas religiosos no juízo final. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É isso que está escrito lá em Mateus 7, 23. Essa resposta dele também leva lá para Lucas 13, 24 a 28, onde Jesus fala sobre a porta estreita. Nessa parábola, Jesus fala sobre o reino que será semelhante às 10 virgens, nos mostrando que é uma sentença de juízo para aqueles que são infiéis quando chegar o dia do retorno do nosso Senhor. Mas a pergunta dos discípulos, quando, Senhor? Quando que o Senhor virá? Bom, isso deixa claro. Vigia. Vigiem. Porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então pode ser que seja rápida, pode ser que demore. O problema é, quem precisa estar preparado somos nós. Então as parábolas, elas falam, enfatizam, dão luz à justiça e o juízo contra os infiéis. Porém, também revela que para aqueles que foram fiéis a um reino que foi preparado como herança desde a criação do mundo. Então, não é somente juízo na mensagem das parábolas.
há também um grande banquete preparado pelo noivo. Tá certo? Você tem alguma pergunta a fazer? Nada? Nenhuma consideração? Tá bom. A prudência... Não, eu entendi isso mesmo, que a gente precisa se preparar, porque pode ser a qualquer momento, pode ser antes, pode ser depois, a gente não sabe a data, não sabe a hora também. E a gente tem que realmente estar bem atento mesmo, né? Sim. Porque a obediência ao conhecimento da palavra e vigiar, porque se a gente se desvia do caminho, ele chega e aí já era. Já era. Você me perguntou sobre a lâmpada, né? A lâmpada? A lâmpada que elas carregavam? Alguém me perguntou sobre a lâmpada. Não, eu comentei que poderia ser o que chamam aqui de candeeiro, se bem que era usado. Isso, aquele candeeiro era uma peça de barro, né? Feita de barro, né? Então, como é que se faz barro? Com pó, né? Com argila, qualquer coisa assim, né? Mas aquilo é feito, ele na verdade ele é de barro, feito de barro. E por ser feito de barro é uma peça bem frágil, né? Qualquer coisa caiu, quebrou, né? Mas o interessante dali é que para ser usado o candeeiro, primeiro, olha que bacana, primeiro ele tinha que ser lavado com água. Primeiro passo, o vaso de barro, aquele candeeiro, ele tinha que ser primeiro lavado com água. Primeiro passo. Depois era colocado azeite, só podia ser azeite puro. Não tem como. Só o primeiro azeite, o puro. Pronto. Mas o que representa isso? O óleo, para o judeu, representa as instruções de Deus, representa as leis de Deus, representa a palavra de Deus. Que transmite o quê? Luz. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então o óleo aí, claro, alguns fazem umas representações bacanas, dizendo que é o Espírito Santo e tal, mas o óleo aí, nesse caso, nessa parábola, ele representa aí a palavra de Deus. E quando a gente olha para isso nesse sentido, lá da igreja do primeiro século, do tempo de Yeshua, do tempo do Senhor, é algo muito sério. Porque se tem uma coisa que o judeu e Jesus sempre fez, foi dar valor à palavra de Deus. Jesus nunca falou nada contrário a Deus. Ele cumpriu tudo o que Deus mandou que fosse cumprido. Tudo, à risca. À risca. Diferente de nós que mudamos a palavra por causa dos nossos interesses pessoais, ou por lermos um texto sem o contexto, ou por termos aprendido lá atrás de alguma maneira que hoje nos deixou meio confuso, não importa. Por não pesquisar, por não buscarmos mais, por não colocarmos mais deste óleo na minha vida, na nossa vida. Né? Porque hoje a gente enquanto servo de Deus, crente, sei lá o quê, a gente está muito relaxado. A gente não está nem aí para a palavra. Nem aí. Os que estão são taxados de muitas coisas aí chatas. Né? Os que procuram, os que buscam, os que querem realmente voltar àquele verdadeiro evangelho. Mas a grande maioria não está nem aí. Tá vivendo essa graça sem graça, essa graça sem lei, essa graça que faz o que quer da vida, essa graça que não tem nada a ver com Deus. Porque quando você pega os sábios do passado, aí, até mesmo aí, alguns que foram logo após Jesus Cristo, teve eu vou tentar eu não estou me lembrando muito bem, mas eu vou falar mais ou menos do que eu me lembro da história, que um desses sábios aí, chamado Akiva, o que ele falou? Né? Ele fez uma pergunta, mas antes dele fazer a pergunta, que a pergunta é: quem realmente ama a Deus? Então a história é mais ou menos assim. Ele pegou algumas pessoas, colocou dentro de um local, e Deus, ficou do lado de fora.
Só que aquelas pessoas, para se achegarem a Deus, tinham que fazer algo. E era tão estreito, o lugar era tão difícil de passar, que só daria para passar se a pessoa emagrecesse muito. Então, para passar por aquele lugar, a pessoa teria que passar por um processo. Oração, jejum, perder peso. Ou, como foi Deus que nos colocou aqui, a gente fica aqui, porque Deus quer isso. Então, o que fazer? Jejum, oro, busco a Deus, emagreço para ir até onde está Deus, ou fico aqui, porque Deus me colocou aqui. Uns falaram, não, se Deus colocou a gente aqui, a gente tem que ficar aqui. Temos que obedecer a Deus. E os outros, não. Mas para chegar mais perto de Deus, a gente precisa sair daqui. E aí? Quem realmente ama a Deus? Pode falar aí? Posso. Então, ele quer ser obediente seguindo apenas aquilo que foi dito, ordenado. Quem realmente Quem realmente ama a Deus? O caso, né? De fazer jejum, se consagrar. É interessante isso daí, né? Sim. Bem interessante. Eles chamavam isso aí de o confinamento dos santos. Aí a pergunta é, quem realmente ama a Deus? Os que ficaram, porque Deus quis que eles ficassem, ou os que jejuaram e buscaram a face de Deus para poder sair e ir ao encontro de Deus? Uma boa pergunta, né? Sair ao encontro de Deus, eu achei importantíssimo até essa colocação, né? Eu acho importantíssimo isso. Então, na verdade, a resposta não é muito. Parece ser muito difícil, mas não é. Quem ama realmente a Deus é os que estavam se esforçando para sair daquele lugar e ir de encontro a Deus. Porque Deus quer que o busque. Mas muitas vezes o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar barreiras, nós teremos impedimentos para que isso não aconteça. E o que não ama, o que ele faz? Não, vamos ficar quietinho aqui tá bom. O que não ama. Mas o que o ama, o que o teme, o que o busca, vai fazer de tudo para ficar perto do Senhor. E isso é a nossa vida. É a questão da renúncia. Essa é a questão, a renúncia. Porque o que nós precisamos é olhar para a palavra com sabedoria. Da maneira que muitas vezes que o evangelho é pregado, há coisas que não deveriam nem ser lidas na igreja. Eu vou ler aqui, por exemplo, o Salmo 119, 97 até o 102. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Então, por mais que as pessoas que vivem numa pseudo-graça,
querem se desviar da lei, não dá. Né? Na lei, no que diz respeito às instruções do Senhor, aquilo de bom que Ele tem para nós. Mas exige de nós um esforço, porque eu tenho que começar a recusar aquilo que eu gosto, deixar para trás aquilo que eu amava fazer, aquilo que o meu coração deseja. Então a gente tem que começar a guardar os ouvidos, os olhos, o ar que respira, né? Onde a gente se encontra, aquilo que a nossa boca fala, onde a mão toca, onde os pés vão. Há necessidade disso. Porque a gente fazendo isso, a gente demonstra o nosso amor para com o nosso Deus. Provérbios 7,2 diz assim: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Poxa, a gente protege os olhos da gente, que não pode nos salvar. Pode nos lançar no inferno, né? Pode fazer até o corpo ser bom, porque bom ou mal vai depender daquilo que a gente vê, como a gente enxerga as coisas. Mas para viver de verdade, para ter uma vida eterna, uma vida diante de Deus, nós devemos guardar o quê? As suas instruções. Se a gente guardar as instruções dele, a gente vive. Se a gente guardar a lei dele, a gente vive. Aí a ordem é: guarda como a menina dos seus olhos. Proteja. Mas não dá para mim proteger a lei de Deus, proteger a palavra de Deus, vivendo de qualquer